senão falo tudo mal, tá bom? Vamos começar outra vez? Bom sábado? É realmente, como eu estava a dizer, um prazer estar aqui convosco e ao longo desta semana vamos estudar principalmente sobre história e profecia. Nós não podemos falar de história, não podemos falar de profecia sem falarmos de história, está bem? E por isso nós vamos vasculhar um bocadinho a história e vamos olhar para o futuro. Ora, porquê é que nós vamos falar sobre este assunto? E eu considero, e eu não sei o que é que os irmãos consideram, mas eu não gosto particularmente de ser enganado. Não sei se há aqui alguém que gosta de ser enganado. Não é desporto preferido de ninguém, pois não? Ser enganado não é algo de interessante. Mas vocês sabem que a Bíblia aponta constantemente que nos eventos finais a maior parte das pessoas vão ser enganadas. Sabiam disso, sim ou não? Sim? Muito bem. Então, se a maior parte das pessoas vão ser enganadas, é porque vai haver formas, argumentos para enganar as pessoas. Concordam comigo? A minha pergunta é, será que eu sei quais são os enganos, quais são os argumentos que vão ser usados nos eventos finais para enganar o mundo? Então, ao longo desta semana, vamos explorar exatamente isso, ok? Nós vamos ver que aquilo que se aproxima, que a Bíblia nos diz tão claramente que vai acontecer nos eventos finais, é algo que já aconteceu no passado e que vai se repetir no futuro. O nosso foco vai ser Apocalipse capítulo 13, mas vamos andar aqui a explorar também outras profecias. No entanto, nós só vamos começar a cronologia dos eventos finais amanhã, ok? Queria já vos dizer que amanhã é provavelmente um dos temas mais importantes. Nós vamos ver os dois grandes enganos amanhã, que é realmente... Aliás, eu acho que tenho aqui um PowerPoint, exatamente. Amanhã vamos ver os dois grandes enganos. O que é isto? Dois argumentos que estão a ser usados e que vão ser usados para enganar o mundo. E eu queria vos dizer que eu queria muito fazer parte do grupo dos que não vão ser enganados. E queria muito que vocês fizessem parte deste mesmo grupo comigo. Pode ser? E é para isso, então, que vamos estudar esta semana. Segunda-feira, uma união mundial como resposta à crise. Nós vamos ver que algo vai acontecer que vai dar força, então, a esta união mundial. Na terça-feira temos um tema muito estranho, está bem? O título é, assim, um bocado estranho. Bitcoin e os eventos finais. Nós vamos nos debruçar no papel da tecnologia, está bem? Da tecnologia. Nos eventos finais. Quarta-feira vamos falar da sacudidura, penso que já ouviram falar deste termo. Nós vamos ver que tudo o que vai estar a acontecer nos eventos finais vai ter uma forte influência também no povo de Deus e que o povo de Deus vai ficar dividido entre os argumentos deste mundo e entre aquilo que diz a palavra do Senhor. E nós vamos estudar qual vai ser o fator que vai causar uma divisão. Exatamente qual o ponto que vai dividir o povo de Deus. Quinta-feira vamos falar do aquecimento global, o que é que a Bíblia fala sobre este assunto. E agora quero fazer uma pergunta. Vocês acham que a Bíblia fala de aquecimento global? Vamos estudar isso? Sim? Vamos estudar isso juntos. Sexta-feira vamos ver a ressurreição especial, o último evento profético antes da segunda vinda de Cristo. E, não na sexta outra vez, mas no sábado, vamos falar sobre os 144 mil. Então, vai ser uma aventura pela cronologia dos eventos finais, mas hoje vamos ter um tema um pouco diferente. Hoje vamos fazer um estudo bíblico. Pode ser? Porquê é que nós vamos fazer um estudo bíblico? Porque, assim, quando falamos de eventos finais, é impossível não falar das leis que vão ser implementadas neste mundo. São exatamente essas leis que vão conduzir os eventos finais. E nós vamos ver que não há uma lei, são várias leis. E nós vamos estudar essas várias leis ao longo desta semana. Mas eu queria vos dizer algo que é muito importante. Os adventistas do sétimo dia não têm uma versão ou uma forma de interpretar as profecias diferentes
daquilo que o protestantismo tinha no passado. Sabiam disso? Os adventistas muitas vezes são vistos como um povo hoje que foca no sábado, certo? Foca na segunda vinda de Jesus, certo? Estou certo ou estou errado? Não me deixem aqui sozinho, está bem? Mas também são vistos como alguém que tem uma visão profética assim um pouco diferente do cristianismo. Concordam comigo ou não? No entanto, a realidade é que nós, adventistas do sétimo dia, seguimos uma tradição de interpretação profética antiga, ela não é nova. Por exemplo, nós identificarmos os personagens do Apocalipse, os personagens de Daniel, usando uma visão histórica da interpretação profética, certo? Quem é que inventou essa visão histórica da interpretação profética? Será que foi Ellen White? Será que foi o Guilherme Miller? Isto remonta a muito mais tempo atrás. Por exemplo, no século XII, Joaquim de Fiori propôs que o livro de Daniel e Apocalipse retratavam acontecimentos históricos. Século XII. Mais tarde, houve um homem que eu acho que vocês conhecem. Isaac Newton. Já ouviram falar? Sabem o que é que o Isaac Newton propôs? Que as profecias das 70 semanas, dos 1260 dias e das 2300 tardes e manhãs, que não eram dias, mas eram anos. Conhecem isso, certo? Isto é clássica interpretação profética histórica adventista. Mas Isaac Newton era adventista? Não. Séculos antes do adventismo. Foi ele que propôs essa ideia. Por exemplo, quem é que foi o primeiro a identificar que Babilónia se relacionava com Roma? Sabem quem foi? Martinho Lutero. E ele escreveu um livro inteiro sobre este assunto. Ou seja, os adventistas do sétimo dia, eles não inventaram uma nova forma de interpretação profética. Eles apenas mantiveram a forma de interpretação profética dos pioneiros protestantes. Perceberam? Sim? Concordam comigo, sim ou não? Sim. O que é que acontece? A maior parte do cristianismo que acreditava nesta forma de interpretar as profecias, o que é que eles fizeram? Foram para outras formas de interpretação. E por isso é muito importante nós voltarmos às raízes, nós percebemos exatamente o que é que os nossos antepassados queriam. E não sei se sabem, a Igreja Adventista não descobriu o sábado. Quem é que foi os cristãos que descobriram o sábado bíblico lá no século XVII? Alguém sabe? Os batistas do sétimo dia, na Inglaterra. Isto é muito interessante, porque foi através dos batistas do sétimo dia que os adventistas descobriram o sábado. Mas o que é que os adventistas acrescentaram ao sábado que os batistas do sétimo dia não tinham? Alguém sabe? Foi um senhor chamado José Bates, que ele teve tanta dificuldade a aceitar o sábado, que ele estudou tanto isso na palavra do Senhor, que ele, no livro do Apocalipse, descobriu que o sábado tem uma função escatológica. O que é isto, uma função escatológica? Sabem o que é que escatologia quer dizer? Maneira mais simples de descrever escatologia: eventos finais. Ou seja, que o sábado estava relacionado com as profecias dos eventos finais. Agora a minha pergunta é, será que nós conseguimos explicar a alguém que não seja adventista, pela Bíblia, a importância que o sábado tem nos eventos finais e a importância que as leis de Deus e as leis dos homens vão ter nos eventos finais? Perceberam a minha pergunta? Sim? Será que eu, adventista do sétimo dia, consigo mostrar pela Bíblia que existem leis dominicais e que isso vai ser algo que se vai contrapor ao sábado bíblico?
Estamos todos juntos? Perceberam a pergunta? Vamos ver então? Vamos fazer um estudo bíblico? Sim? Vamos lá. Vamos começar então por aquilo que é uma dúvida que as pessoas têm. E antes de irmos para Apocalipse 7, eu queria só que me permitissem ler 2 versículos. Um do início da Bíblia e outro do fim da Bíblia. Quando nós falamos de Apocalipse, e se eu for ali fora à rua e perguntar às pessoas o que é o Apocalipse, o que é que me vão responder? Catástrofe, fim do mundo, mais destruição, certo? E o que é que vocês acham do que vocês conhecem do Apocalipse? Ela é a revelação de Jesus Cristo, certo? Mas será que o Apocalipse fala em eventos assim difíceis, digamos assim? Sim ou não? Sim. Então, qual é a nossa abordagem quando falamos de profecias? Devemos estar receosos, preocupados ou não? Esta é a primeira pergunta. Ok, não, porquê? Se eu não sei quais são os argumentos que vão enganar o mundo inteiro, se eu não sei exatamente o que vai acontecer, acham que eu devo estar preocupado ou não? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Se eu sei exatamente o que vai acontecer, eu tenho motivos para estar preocupado, sim ou não? Não, ok. Então vamos lá, vamos começar por aí. O livro do Apocalipse começa assim: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O que é que diz este texto, então? Que aqueles que... 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Ouvem. Mais. Lê. Mais. Guarda. Certo? 3 coisas. Aqueles que hoje lerem, mais o quê? Ouvirem e guardarem, serão felizes, mesmo nos eventos profetizados neste livro. Até aqui, está bom? Concordam? Já estamos a fazer 2 coisas, pelo menos aqui, durante esta semana, certo? Estamos a ler e ouvir, ok? Agora, qual é que acham que é mais importante destes 3? Guardar. Ok, está bem. No final do livro do Apocalipse, num dos últimos versículos diz assim: eis que vem em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. São parecidos estes versículos, não são? Mas já repararam que agora só diz guardam e não diz nem ouvir, nem ler? A minha pergunta para vocês é: porquê que no início fala em 3 coisas, no fim só fala em uma coisa? Porque já passou o tempo. Certo? O tempo de tu estudares, o tempo de tu ouvires e de aprender já passou. E só aqueles que realmente guardaram no seu coração e decidiram então que isto é a palavra do Senhor, serão o quê nos eventos finais? Felizes. O que quer dizer que o contrário também é válido. Exatamente. Que aqueles que não guardarem no seu coração as palavras desta profecia passarão um mau bocado nos eventos finais. E pior do que isso, no seu destino eterno. O objetivo desta semana é nós fazermos parte deste grupo. Nós fazemos parte do grupo que sabe exatamente o que vai acontecer. Sabe exatamente os enganos que vão ser proclamados neste mundo. E sabe exatamente quando as coisas acontecerem, escolher o lado certo. Então vamos lá, Apocalipse 7, versículo 1, e vamos ver rapidamente, ok? Nós não estamos aqui para fazer um estudo muito pormenorizado, estamos a fazer uma vista geral sobre este assunto, mas é importante nós percebermos um pouco o que é que nos fala aqui Apocalipse capítulo 7. E lembrem-se que vamos começar a estudar sobre a lei que vai mudar o mundo. Nosso objetivo é, pela Bíblia, chegarmos ao que é o sábado e o que são as leis dominicais. Versículo 1. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma.
Isto é o Apocalipse. Linguagem simbólica, vários símbolos e que muitas vezes torna a linguagem difícil de nós entendermos. Nós não vamos ver o que é que estes símbolos cada um quer dizer, porque não temos tempo para isso, mas está aqui o quadro, está bem? Quando, se quiserem, depois podem ver na gravação, que os 4 cantos da Terra significa, segundo os textos da direita, significa a Terra na sua globalidade, os 4 ventos significam todas as direções, que o vento significa o quê? Destruição, ira de Deus, ok? Que a terra significa locais onde existem poucas pessoas, águas significa muitas pessoas, por isso o mar significa um local onde existem muitas pessoas, certo? Se nós pegarmos nestes termos e relermos o texto, nós conseguimos compreender melhor o que é que o texto quer dizer. Basicamente está a dizer que o quê? Que sobre esta terra estão a ser retidos os ventos que, quando soprarem, irão soprar por onde? Na terra, no mar, na árvore. Certo? É o que diz o texto? Diz então o que é o texto? Está pendente sobre este mundo este vento, essa destruição, sim ou não? Sim. Mas ainda não chegou o tempo desta destruição, certo? É o que diz o texto. Então, neste momento, nós vivemos neste período. Num período em que está pendente ira de Deus, mas ainda não chegou à altura de cair esta ira de Deus. Até aqui, estamos juntos? Sim? Alguma dúvida? Então, vamos continuar e vamos então olhar para aqui. Se a Terra é um sítio onde existem lugares nesta Terra menos habitados, se o mar é sítio onde há mais pessoas, a pergunta é, o que é que quer dizer a árvore? Isto é um símbolo. O que é que quer dizer a árvore em profecia bíblica? Alguém tem uma ideia? Vamos ler? Diz o seguinte, em Isaías, e eles edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas, comerão fruto delas. Está a falar da nova terra. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porquê? Porque os dias do meu povo são como os dias da quê? Da árvore. Temos ali um jovem que parece que acertou, não é? Bendito o varão, confia no Senhor. Porquê? Porque ele será como uma árvore plantada junto às águas. Aliás, são inúmeros os textos, estão aqui vários textos, que comparam as árvores com o povo de Deus, aqueles que confiam no Senhor. Isto é muito interessante. Sabem porquê? Porque se nós lemos em conjunto o versículo 1 e o versículo 2 do Apocalipse, no versículo 1 está a dizer que existe ira de Deus pendente sobre a terra, mas ainda não chegou o tempo de cair nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores. Mas no versículo 2 diz assim, e vi outro anjo que subia do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais fora dado que danificasse o quê? A terra e o mar. O que é que falta aqui? As árvores. Isto é interessante, não é? Porquê é que falta as árvores? Porque o povo de Deus será o quê? Protegido pelo Senhor nos eventos finais. Eu quero muito ser uma árvore nos eventos finais. Esta promessa é uma promessa do Senhor. Existe ira de Deus pendente sobre a terra? Existe. Irá cair? Irá cair. Mas aqueles que forem fiéis ao Senhor serão protegidos pelo Senhor. No entanto, eu queria que nós nos focássemos noutra coisa que diz este texto, que é a ira do Senhor finalmente cairá neste mundo quando algo acontecer relacionado com o quê? O que é que diz o texto? Quando é que o Senhor dará a ordem para danificar a terra e o mar? Quando alguma coisa acontecer. Quando vir um anjo subir do lado do sol nascente, tendo o quê? O selo de Deus vivo. Ok. Então, alguma coisa tem que acontecer relacionado com o quê? O selo do Deus vivo, que vai então desencadear o quê? Os eventos finais. Até aqui, estão bem? Concordam comigo? Sim? Muito bem.
Então a pergunta é, o que é o selo de Deus vivo? Tenho certeza que a maior parte de vocês sabe, mas como é que na Bíblia nós identificamos o que é o selo de Deus vivo? Alguém sabe o que é um selo antigamente? O que é um selo hoje? Bom, quando eu era pequeno, selos para mim era algo que nós lambíamos, não é? E colocávamos numa carta para a carta ir. Mas este não é o selo que está aqui a falar. Que selo é este? Exatamente. Não sei se vocês se lembram, se calhar mais vezes lembram-se que antigamente para selar cartas ou documentos usava-se uma cera, que era o lacre, não é? Que era derretido e depois era feita uma marca em cima. Certo? Lembram-se disso? Bom, isto é uma prática milenar. E era os... Existe o selo branco que vem substituir. Exatamente, o selo branco que se mete nos documentos. Isto é uma prática milenar, que serve para quê? Autenticar e selar documentos. Ok? Muito bem. Então, não sei se vocês sabem, esta prática vem dos reis antigos. Os reis antigos tinham um selo, ou se quiserem, um anel sinete. O que era um anel sinete? Era um anel que os reis tinham, que servia para fazer exatamente isso, para selar documentos. E tinha um papel fundamental, era promulgar leis. Nós, aqui em Portugal, nós temos o quê? Um primeiro-ministro e temos um presidente da República, certo? Uma lei tem que passar primeiro onde? Na Assembleia Legislativa. Mas ela entra em vigor quando é votada na Assembleia Legislativa? Não. Quando é que ela entra em vigor? Quando é promulgada, ou seja, quando vai ao Presidente e o Presidente faz o quê? Assina. Ok? Então está em vigor, certo? Sempre foi assim na história. As leis tinham que ser promulgadas. E como é que os reis antigamente promulgavam? Através do seu anel sinete. Então eles colocavam lá e isso autenticava a lei e promulgava a lei. Temos exemplos bíblicos disto? Temos vários exemplos bíblicos disto. Num dia mais para a frente vamos ver um outro, mas, por exemplo, o que é que aconteceu ao faraó quando ele quis instituir José como governador de todo o Egito? O que é que ele fez? Ele deu o quê? O anel sinete. Porquê é que o faraó deu o anel sinete a José? O que é que isto significa? Significa foi prestígio, é isso? Riqueza? O que é que isto significa? Na prática, José, tu podes o quê? Promulgar leis. E todo o meu reino tem que seguir as leis que tu promulgares. Porquê? Porque tens o anel sinete, permite o quê? Selar a lei, promulgar a lei. Então existe uma relação entre quê? Entre o selo, o anel sinete, e a validade de uma lei. Está relacionado. E isto ainda é uma prática que, com as tradições dos anos, ainda existe. Vocês sabiam, conhecem este senhor? Conhecem este senhor? Isto foi um recorte do jornal que eu fiz e coloquei aqui. Sabem o que é que este senhor tem ali no dedo dele? Sabiam que é um anel sinete? Ora, reparem o que é que diz a notícia. Atualmente, o rei Carlos usa um anel sinete de ouro que representa o seu título de príncipe de Gales. A joia tem 175 anos e traz o brasão do príncipe de Gales e a frase "Ich den", que significa "eu sirvo". O item é um lembrete de que ele é o primeiro na linha de sucessão, porque isto não foi antes dele se tornar rei, primeiro na linha de sucessão da coroa britânica e seria coroado. Então, isto é algo que nós ainda hoje conseguimos ver. Então, o anel sinete, o que era? O que era este selo? Tem sempre 3 características. Quais são? Identifica a quem é que pertence, identifica o seu título e identifica o seu território de domínio. Tem que ter sempre estas 3 coisas. Porque quando era promulgada uma lei, o que é que dizia lá? Quem promulgou, quem é que ele é e também a quem é que se destina aquela lei. Concordam? Sim? Então, a pergunta é... Agora esta pergunta é muito séria. Apocalipse 7 fala do selo do Deus vivo. Quem é o Deus vivo?
É o Deus Todo-Poderoso, está lá no céu, não é? Então ele tem aqui na terra um selo? Tem um selo que identifica a quem ele pertence, identifica o seu título, identifica o seu território e promulga a sua lei? Então, para nós vermos isso, temos que ir aonde? Temos que ir à lei, ver onde é que está lá o selo, certo? É assim que se faz. Então, acham que na lei de Deus tem alguma coisa que identifica realmente quem é o Criador, que identifica realmente quem é este Deus e qual o seu território de domínio? Já repararam? O que é que diz no Apocalipse, Êxodo 20, no 4º mandamento? Diz assim, lembra-te para o santificares. 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Vou parar aqui. Primeiro, e isto é muito importante, quando é que o sábado foi criado? Foi quando deu as tábuas da lei lá ao povo de Israel? Não. Se diz lembra-te, quer dizer que ele já existia? Antes. Quando é que ele foi criado? O sábado faz parte da criação. Por isso é que Deus disse que o sábado foi criado para o homem. Não disse que foi criado para os judeus. Foi criado para o homem, porque ele foi criado na semana da criação. E quando está lá o sábado na lei, o que é que diz? Porque o que é? Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Onde é que nós lemos ainda há um bocadinho o céu e a terra? Desculpem. O céu e a terra e o mar. Onde é que nós lemos o mar, a terra e o mar há um bocadinho? É interessante, não é? Então o Apocalipse 7, será que estava-se a referir aqui ao 7º mandamento? O que é que vocês acham? Parece-me que sim. E diz, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então temos na lei algo que identifica a quem pertence essa lei, algo que identifica qual é o seu cargo e algo que identifica qual é o seu território, sim ou não? Então é exatamente aqui que nós encontramos o selo do Deus vivo. Aquele que marca quem promulgou a lei e quem deu autoridade exatamente à lei. O sábado é o selo do Deus vivo de Apocalipse, capítulo 7. Agora, não sei se vocês estão a perceber, quando José Bates estudou isto, qual foi a conclusão que ele chegou. Se a Bíblia diz que existe ira de Deus pendente sobre a terra e que ainda não chegou à altura, mas chegará à altura quando vier o selo do Deus vivo, o que é que ele pensou? O que é que vocês acham que ele pensou? Que algo relacionado com o sábado vai acontecer no futuro que vai determinar então o que é? O início dos eventos finais. Acham que ele pensou bem? Sim? Pensou bem. E é exatamente isso. Aliás, a serva do Senhor diz o seguinte, o sábado foi inserido no decálogo como o selo de Deus vivo, identificando o legislador e tornando conhecido o seu direito a governar. Era o sinal entre Deus e o seu povo, um teste de obediência. E é exatamente isto que Apocalipse 7 nos está a dizer. Existe o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos anjos, qual foi dada que danificasse a terra e o mar, dizendo, não danifiques ainda, até que quê? Até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Então, este selo de Deus é para ser colocado onde? Aqui, para selar o povo de Deus, aquelas árvores do tempo do fim, certo? Agora, isto é muito curioso, porque em Apocalipse 13 fala de uma ou outra marca, que diz o quê? No versículo 16, a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que recebam o quê? Uma marca onde? Na mão direita e onde? E na fronte. Parece-vos que existe aqui uma semelhança nestes termos ou não? O selo de Deus vivo é para selar na fronte e agora temos uma marca que é para onde? Para a mão e para a fronte. Ora, como é que nós podemos então olhar
para esta marca e vê que existe realmente uma ligação entre o capítulo 13 e o capítulo 7, entre o selo de Deus vivo e esta marca da besta. Será que nós podemos fazer isto? Ora, reparem bem o que é que diz o texto. Eu vou ler mais uma vez. Onde é que vai ser posta esta marca? Na mão e mais quê? Mas, reparem, mão ou fronte, certo? Muito bem. Vou fazer uma pergunta difícil. Eu gosto de fazer perguntas, está bem? Vou fazer uma pergunta difícil. Onde é que na Bíblia estão os 10 mandamentos? Falta um sítio. Deuteronômio capítulo 5. Ok? Está 2 vezes na Bíblia os 10 mandamentos. Ora, o capítulo 5 termina com os 10 mandamentos. O capítulo 6 começa a dizer assim, reparem bem. Então, isto está a avançar sozinho, está com vontade própria. Diz o seguinte, e estes, pois, são o quê? Os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando para a possuires. Então está-se a referir a quê? Versículo 6, começa a referir-se a quê? Já vos perdi. Estou sozinho. Está-se a referir aqui aos mandamentos. Foi exatamente o que acabou de ser descrito no capítulo 5, certo? Agora, reparem o que é que Deus diz que devemos fazer aos mandamentos, está bem? Diz logo a seguir, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar e ao levantar-te. E o que é que diz? Atarás o quê? Por sinal, onde? Na tua mão. E onde? Na tua fronte. Isto não vos parece que é exatamente igual ao que está lá em Apocalipse capítulo 13? Pois é. Então nós temos a lei de Deus, o selo de Deus vivo, que está representando no sábado, e temos em Apocalipse 13 uma outra marca, que é para ser posta exatamente no mesmo sítio. Repararam nisso, sim ou não? Agora, não sei se vocês repararam numa pequena diferença. É que em Apocalipse diz na mão direita ou na fronte. E em Apocalipse 7, desculpem, em Deuteronômio 6, diz o quê? Na mão direita e na fronte. Repararam nesse pormenor? Quem aqui gosta de matemática? Qual é a diferença entre e ou? Um diz que a marca quem está na mão e na testa. O outro diz que está na mão ou na fronte. Qual é a diferença? Um é obrigatório e o outro é opcional. Então, para sermos selados com o selo de Deus vivo, o sábado tem que estar onde? Na cabeça. Na mão e na testa. Estamos preocupados, não é? Que eu não vejo aqui marca nenhuma nem na minha mão nem na minha testa. O que é que isto quer dizer? O que é que quer dizer mão? O que é que quer dizer testa? Vamos lá. Vocês conseguem acreditar, saber, certo? E fazer. Concordam comigo? Então, para Deus, não basta eu acreditar que o sábado é do Senhor, eu tenho também o quê? Tenho também guardá-lo. Tenho também fazer. Certo? Isto quer dizer saber, fazer. Agora, na marca da besta, porquê que tem o ou? Não tem o tem o ou. Porquê? Porque é indiferente. Ou uma ou outra, já estás do lado dele. Perceberam? Não basta, nos eventos finais, eu saber que o sábado é o selo do Deus vivo, se eu não praticar. Perceberam o que eu vos disse? Se uma destas coisas estiver a faltar, automaticamente eu não vou ser selado com o selo de Deus vivo. Eu vou ser marcado com a marca da... Perceberam? Faz sentido o que eu estou a dizer, sim ou não?
Agora só falta saber o que é a marca da besta, certo? E nós vamos agora rapidamente, vamos acelerar aqui o nosso estudo para podermos concluir. Nós sabemos que esta marca vem daquilo que está descrito em Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 10, que nos mostra então as bestas, a primeira besta, e a partir do versículo 11, a segunda besta. Que bestas são aqui nestes versículos? A besta saiu de onde? Isso vocês estão muito fraquinhos. Uma que saiu do mar e outra que saiu do quê? Já repararam que foi exatamente isso que dizia em Apocalipse 7? Exatamente isso que diz no mandamento do sábado? Diz lá mar e terra ou não diz? Em Apocalipse 7 fala em mar e terra ou não fala? E aqui é a besta de mar e terra, não é? Pois é. Nós temos aqui representado no capítulo 13 os poderes que vão dominar este mundo e que vão enganar este mundo. Depois vamos ver a resposta de Deus no versículo 14, mas para hoje basta-nos isto. Quais são então estes dois poderes para nós sabermos então qual é este sinal da marca da besta? Durante muito tempo, eu já vos disse que Martinho Lutero foi um dos primeiros a falar sobre este assunto. Esta besta que saiu do mar diz então que foi ferida de morte, recebeu uma ferida mortal e foi curada. Diz-nos que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os seus chifres, 10 coroas, sobre as suas cabeças, nome de blasfémias. E depois no versículo 11 fala-nos de uma outra que saiu da terra, que irá empoderar, dar poder àquela que foi ferida mortal e foi curada. Então nós temos duas bestas, uma de mar e uma da terra. E eu queria vos dizer que nós não estamos a chamar nomes a ninguém. Está bem? Besta é uma palavra antiga, que já não se usa tanto, mas significa o quê? Não. Literalmente, significa o quê? Um animal, ok? Por exemplo, os antigos, e eu ainda ouvi isto com meus próprios ouvidos, chamarem bestas aqui aos animais de carga. Ok? Era uma besta. Também se dá a isto nomes de animais selvagens. Antigamente, quando eles não sabiam o nome de um animal selvagem que eles viam, eles diziam que era uma besta. Então a besta é o que é? É um animal. Nós não estamos a chamar nomes a ninguém, não estamos a chamar a besta porque agora a conotação desta palavra é essa. Mas é simplesmente um animal. Então nós temos bestas em Daniel e temos bestas em Apocalipse. Temos 4 bestas em Daniel, são 4 animais, e temos 3 animais em Apocalipse. E é exatamente isto. O que é que significa estes 2 animais? É muito interessante que no versículo 2 descreve o primeiro animal, o que saiu do mar, como sendo semelhante ao leopardo, com os pés de ursos, com boca de leão e o dragão de grande poder. Isto faz-vos lembrar alguma coisa no livro de Daniel? É que em Daniel temos animais. Quais são os animais? Temos um leão, temos um leopardo, temos um urso e também um animal terrível. Parece-vos aqui uma semelhança, sim ou não? Exatamente. Este poder é exatamente o mesmo poder que também temos lá no livro de Daniel. E que vem em consequência dos reinos da cabeça de ouro Babilónia, de prata que era a Medo-Pérsia, de bronze que era a Grécia, de ferro que era a Roma e depois do reino dividido que deu origem aos países da Europa. Então é exatamente a mesma sequência e então só por aqui nós conseguimos identificar quem é esta besta que saiu do mar. Mas eu gosto de identificar através de uma palavra. Sabem qual é essa palavra? É que logo no versículo 1 diz que este animal, que representa um poder, tem o que é nome de blasfémia. Vou-vos fazer uma pergunta. O que é blasfémia no contexto bíblico? Muito bem, colocaste no lugar de Deus. É a resposta perfeita. Dizia então os fariseus que Cristo era acusado de blasfémia. Porquê? Sendo o homem, te fazes o quê? Deus. Porquê? Qual era o ponto aqui em disputa? Porquê é que eles diziam que Jesus dizia blasfémia? Vamos ler?
Dizia assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus. E qual é a resposta dos fariseus? Porque dizias-te o quê? Blasfémias. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam certos ou não, os fariseus? Estavam. Só Deus pode perdoar pecados? Sim. Só qual é o problema aqui? Jesus estava a falar uma blasfémia. Porquê? Porque ele era Deus. É interessante, não é? Ele é Deus, exatamente. Então, de facto, qualquer outro homem, se dissesse estas palavras, estava a dizer uma blasfémia, sim ou não? Sim. No entanto, Cristo podia dizer, porque ele era e é Deus. Agora, porquê é que este poder diz blasfémias? Porque ele diz que tem poder de quê? Perdoar pecados. E qual é a instituição que vem nesta consequência da linha de tempo do lado de Daniel, que continua a afirmar que pode perdoar pecados? Roma. E isto é muito interessante. Eu vi esta notícia aqui na revista Sábado e eu não sabia disto e achei interessante, não é? Vem em linha aqui do nosso estudo. Diz que há pecados que só o Papa ou o Bispo podem absolver, podem perdoar. Há uns que são tão graves, não é? Que o padre normal não pode. Tem que ser um bispo ou tem que ser o próprio Papa. Agora a minha pergunta é, segundo a Bíblia, isto é ou não é blasfémia? É. É exatamente isso. E este mesmo poder, e nós não estamos a falar agora, quando falamos de Apocalipse 13, a besta que subiu do mar, estamos a falar da Igreja de Roma, mas não estamos a falar da Igreja de Roma hoje. Estamos a falar da Igreja de Roma no passado, durante o período de 1260 anos, desde o ano 578 até 1798. E ele fez o quê durante este período? Fez guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então está identificada a primeira parte, certo? Agora, identificando quem é esta besta, e é de lá que vem o sinal, então fica muito mais simples nós identificarmos qual é o sinal da besta. O que é que nesta terra se opõe à lei de Deus e ao sábado da Bíblia? E que, durante aquele período de autoridade, decidiu que os mandamentos precisavam de ser alterados. E será que nessa alteração o selo do Deus vivo foi alterado? Sim? Foi. Segundo a fonte direta de Roma, diz o seguinte: o domingo é a marca de nossa autoridade. A Igreja está acima da Bíblia. E a transferência da prática do sábado sabático é prova desse facto. É claro que a Igreja Católica afirma que a modificação foi um ato seu, uma marca de poder eclesiástico e autoridade em questões religiosas. Vocês sabem que só existe uma diferença entre um católico e um protestante. Não, Ruben, existe muitas diferenças. Não, existe uma. É que um católico acredita que a autoridade da Igreja está acima da Bíblia. E um protestante acredita o quê? Que a Bíblia está acima de qualquer outra autoridade. Certo? Perceberam? Agora, isso significa que a partir daí podemos tirar conclusões totalmente diferentes. E agora eu vou fazer uma pergunta difícil, está bem? Se eu acreditar que a autoridade e tradição da Igreja estão acima da palavra de Deus, eu posso venerar santos. Se eu acreditar que a tradição da Igreja está acima da palavra de Deus, eu posso venerar santos? Sim. Eu posso desprezar a lei de Deus e fazer uma outra lei? Posso acreditar na imortalidade da alma? Posso acreditar em tantas outras coisas? Sim. Mas qual é a diferença? É exatamente esta. Mas se eu tiver como aquilo que foi a grande descoberta do protestantismo, que esta é a autoridade, eu posso fazer essas coisas? Não. E é isto que está aqui em causa. Então nós já descobrimos o que é o selo de Deus vivo, o sábado,
Já descobrimos qual é então esta marca de Apocalipse 13, que estará em paralelo, ou digamos assim, em contrapor com o sábado, que é o domingo, mas falta-nos uma coisa para terminarmos o estudo de hoje, que já está um bocadinho grande, não é? O estudo de hoje. Para terminarmos o estudo de hoje, que é descobrir qual é a besta que saiu da terra. Está bem? Pode ser? E eu quero-vos dizer isto frontalmente, não é? E é muito simples eu pegar num parágrafo do grande conflito e dizer tudo aquilo que nós estamos a estudar. Certo? Mas o objetivo deste sermão é o quê? É nós fazermos um estudo que é original de como é que o povo adventista chegou a estas compreensões pela Bíblia. Porque isto são doutrinas bíblicas. Ok? E isto é muito importante nós termos a noção. Como é que eu chego ali pela Bíblia? É muito simples. Vamos a uma profecia em Ezequiel, capítulo 21. E esta será a última profecia que nós vamos ler e que é uma profecia muito interessante. Em Ezequiel 21, no versículo 26 e 27, diz o seguinte: Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa, esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés, por aí aquela coroa, e ela não será mais até que venha aquele a quem pertence de direito, a ele a darei. Ruben, não percebi nada. O que é que isto quer dizer e o que é que isto tem a ver para descobrirmos quem é a besta que vem do mar? Ezequiel 21, 26 e 27. Então vamos lá, vamos fazer aqui um contexto, está bem? Esta profecia foi dada ao último rei de Israel antes de serem conquistados por Babilónia. Perceberam? Estavam prestes a ser conquistados por Babilónia. E o que é que Deus diz àquele rei, através do seu profeta? Que ele vai fazer o quê? Aquele rei. Vai tirar o quê? A coroa. Não é o que ele está a dizer? Eu vou tirar a coroa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele ia perder o quê? O seu poder. E esse poder foi para onde? Não chegamos aí. Foi para onde? E eles foram conquistados por quem? Babilónia. Quem passou a ser a autoridade? O rei da Babilónia. Concordam comigo até aqui? Está? Bom, e ele diz mais. Essa coroa vai estar ao revés, depois outra vez ao revés, e outra vez ao revés, e outra vez, até ser entregue a quem? A quem direito? Quem é este? Cristo. Certo? E ele é o rei verdadeiro desta terra, sim ou não? Sim. Então o que é que este versículo nos está a dizer? Está a dizer que a coroa estava no povo de Deus, certo? E ia ser retirada, colocada ao revés no rei da Babilónia. Porquê ao revés? Porque não pertence a ele, certo? Não devia estar nele. E depois o que é que vai acontecer a seguir? Vai vir outro povo, e também vai ser ele que vai ter a coroa, mas também vai ser ao revés. E depois outro, e outro, e outro, até chegarmos a quem? Finalmente até Cristo. O que este texto está a dizer é que o poder e a autoridade que estava no povo de Deus, no rei de Israel, vai ser transferido para a Babilónia e depois sucessivamente transferido de reino em reino, até chegarmos onde? À segunda vinda de Cristo. Este texto está-nos a dizer que vai haver uma linha contínua de poder terrestre, de poderes perseguidores ao povo de Deus, até à segunda vinda de Cristo. Então nós, para identificarmos o último poder, temos que fazer o quê? Percorrer a história. Pode ser? Vamos lá? Aliás, acho que andei para trás. Aliás, a serva do Senhor diz o seguinte: a subversão final de todos os domínios terrestres está claramente predita na palavra da verdade. Na profecia proferida, quando a sentença divina foi pronunciada sobre o último rei de Israel. Qual é este texto? É exatamente o texto que acabamos de ler em Ezequiel. Então, o que é que ela diz? Repara, a coroa removida de Israel passou sucessivamente para onde? Para os reinos da Babilónia, da Medo-Pérsia, da Grécia e Roma.
E diz Deus, e ela não será mais até que venha aquele que pertence por direito, a ele darei. Então ela está não só a dizer, a confirmar aquilo que nós dissemos, mas também já está a identificar quais? Os 4 primeiros. Muito bem. Então nós aqui já podemos ver que esta coroa passou de Israel para onde? Para a Babilónia, depois para a Medo-Pérsia, depois para a Grécia, depois para Roma. Agora, como é que nós sabemos os próximos? É muito simples. Vamos à história e vamos ver quem é que conquistou um, depois quem é que conquistou o outro. Porque foi exatamente assim. Israel foi conquistado pela Babilónia em 600 a.C., 605 a.C. A Babilónia foi conquistada pela Medo-Pérsia em 539 a.C. A Grécia conquistou o Medo-Pérsia em 331 a.C. e Roma conquistou a Grécia em 168. Então temos um poder contínuo até aqui, sim ou não? Sim. Então o que é que aconteceu? Aconteceu que no ano 538 o poder de Roma imperial foi substituído pelo poder de Roma papal, que é então o animal que nós vimos há bocado. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que em 1798 Roma papal foi conquistada por que império? Império francês. Então, em 1798, qual é o rei que recebeu a coroa? É o rei da... Estou sozinho. Rei da França. Agora, espera aí. Rei da França? Foi mesmo a França que conquistou e que infligiu a ferida mortal no poder papal em 1798? Sim ou não? Sim. Então, mas o que é que aconteceu a seguir? Alguém sabe? Vocês sabem que a França, nesta altura, era o império mais poderoso do mundo. A maior parte da Europa estava conquistada pela França. Mas a França não dominava apenas a Europa. Sabem qual era o maior território que a França dominava em 1798? Alguém sabe? Não? Então vamos ver. Aqui está um mapa azul do território dominado pela França no final do século XVIII. Sabem, conhecem este local? Quase todo o território, que é hoje os Estados Unidos e o Canadá, era dominado por que poder? França. Estão a ver aquela parte à direita assim mais cor-de-rosa? Sabem que país é aquele? Estados Unidos da América. E aliás já estava bem maior porque antes da independência eles eram bem mais pequenos do que estão ali, mas já estavam a conseguir conquistar algum território a quem? À França. E aconteceu algo de extraordinário. É que a França estava em guerra na Europa, com quase todos os países, mas aqui também estava em guerra com os Estados Unidos. Porquê? Porque os Estados Unidos estavam a tentar ganhar território à França. Então Napoleão teve uma ideia. Sabem qual foi a ideia? Estou desesperadamente a precisar de dinheiro para financiar a guerra aqui na França. Então ele foi e fez uma proposta aos Estados Unidos. Sabem qual foi a proposta? Vocês compram todo este território por muito dinheiro para eu ter dinheiro para continuar a guerra aqui na Europa. E em 1803 foi assinado este tratado entre Estados Unidos e a França, e isto é uma pintura de tirar a bandeira da França e colocar a bandeira dos... E isto representa o fim do primeiro império ultramarino da França. 1803. Neste momento, qual foi o poder então? Para onde é que passou a coroa que saiu da França? Passou para onde? Para os Estados Unidos. Em 1803. Então nós temos aqui uma linha, como dizia lá em Ezequiel 21, uma linha contínua do tempo, sim ou não? Sim. E isto é muito interessante porque no dia em que a França deixou de ser um império ultramarino, os Estados Unidos começaram a ser o país que começou a ter o mais poder nesta terra. Concordam? Sim ou não? Sim. E segundo aquilo que nós entendemos pela profecia, este será o poder, então, que juntamente com
o outro poder que nós já vimos. Os dois animais de Apocalipse 17, que juntos vão promulgar a lei que vai mudar o mundo. Mas não sei se vocês se lembram o que é que nós estudámos no capítulo 7. É quando algo acontecer ao selo de Deus vivo, os eventos finais vão começar. Então isto não é o final. Isto é o ponto de partida para os eventos finais. E é a partir deste ponto de partida que nós vamos, a partir de amanhã, ver o que é que vai acontecer. Amanhã nós vamos ver duas coisas. Quais os dois argumentos que vão ser usados por estes dois poderes para enganar o mundo. E eu quero vos dizer uma coisa, muito solenemente. Eu não quero que nenhum de nós sejamos enganados. E por isso eu acho fundamental nós sabermos exatamente quais os argumentos vão ser utilizados no tempo do fim. Eu quero que nós saibamos exatamente o que é que Satanás tem preparado para enganar não só o mundo lá fora, mas também para enganar o seu povo. E por isso eu quero vos dizer solenemente, e eu considero que estamos a viver na altura mais importante da história da profecia. Estamos lá bem no centro dos eventos proféticos. E muitas vezes nós podemos estar lá no meio e não nos apercebemos do que estamos a acontecer. Quando Cristo veio a primeira vez, a maior parte do povo de Deus estava o quê? Eles perceberam que Jesus estava a voltar? Eles identificaram a Cristo? Pois é, as profecias dizem que na sua segunda vinda também muitos do seu povo não vão estar apercebidos do que está a passar. E eu queria muito que nós não fizéssemos parte deste grupo. E por isso, ao longo desta semana, nós vamos ver detalhes que são fundamentais para a nossa preparação para os eventos finais. Deus nos abençoe.